foi aí que eu fiz a primeira exposição aqui em Joinville, chamada Clunker, a história do mountain bike, lá na Expoville. Esse contato com a Elis foi muito positivo, e a Elis, conhecendo bastante a história de Joinville, ela era uma entusiasta, inclusive, da ideia do Museu da Bicicleta. Acontece que problemas com verbas, essas coisas de ida e vinda, deu uma retardada, uma segurada nesse projeto do Museu da Bicicleta naquele momento, que disse, olha, uma hora mais para frente vai chegar uma oportunidade e a gente vai tocar a ideia do museu para frente. Bom, de vez em quando eu e Elis conversávamos por telefone, né? E o tempo foi passando, e até que um belo dia eu recebi um telefonema da Elis e disse, olha, Walter, você tem condições de vir aqui para Joinville que tem novidades para você? Eu falei, ok, não, falou, o mais rápido que você puder, venha para cá. Eu comprei a passagem de um ônibus, vim para cá, encontrei a Elis e a Elis me disse, olha, eu estou trabalhando agora, eu saí da Expoville, estou trabalhando com o seu Moacir Bogo, que é um empresário aqui da cidade, e está se começando a formar aqui em Joinville uma coisa chamada Instituto Joinville 150 anos, porque a cidade, né, em 2001 vai comemorar os 150 anos de fundação e vai acontecer uma série de atividades, eles querem abrir museus, e aí surgiu, né, a possibilidade de eu estar conversando com o seu Moacir sobre esse projeto, e ele achou ótimo, concordou com essa ideia, então ela está seguindo. E aí, de fato, depois foi marcada uma reunião, né, na sede do Instituto, e aí eu primeiro conversei com o seu Moacir, depois com o seu Udo Deller, né, numa terceira reunião estava todo mundo reunido aí, presente o prefeito, então, que é o nosso ex-governador Luiz Henrique da Silveira, Udo Deller, Moacir Bogo, tinha o Norberto Rost, enfim, todas aquelas pessoas, né, envolvidas com a política da cidade estavam ali já se organizando para prestar esse serviço. Aí me pediram para apresentar o projeto, eu já tinha trazido o projeto do Museu da Bicicleta, né, mostrei para eles, e me foi perguntado qual era a condição, né, porque tinha tudo a ver com a cidade das bicicletas e que o Instituto tinha muita vontade nessa realização. Eu disse, a condição é eu trazer todo o acervo para cá, né? A gente procurar ver a forma jurídica mais adequada para a gente estar montando o museu e, obviamente, né, eu quero estar dirigindo esse museu, né? Porque é um trabalho, né, é uma coisa que vem lá de trás, né, desde a infância, e é um acervo bastante grande e que tem tudo a ver com a história da cidade. Nessas viagens para Santa Catarina, eu já ia adquirindo bicicletas aqui na região, né? Bicicletas antigas de um período muito importante da história da cidade, e elas também já faziam parte desse acervo. E nessas nossas conversas de como a gente estaria constituindo esse museu, a primeira pergunta que surgiu, né, onde é que seria o espaço para nós estarmos colocando esse acervo. E aí foi o próprio seu Udo Deller quem sugeriu a estação ferroviária de Joinville, que iria passar por uma grande reforma, até porque era um ícone da cidade, né, bastante conhecido. Então, eu já, uns 2, 3 dias depois, eu fui conhecer o espaço que ficava ali na estação de cargas. Achei o espaço belíssimo, porque é um espaço de transporte, né? É um espaço de movimentação, assim como a bicicleta também é um veículo de transporte. A gente sugeriu algumas pequenas modificações, né? Porque o espaço em si é bastante interessante, né? Aproveitando toda uma estrutura que existia ali, feito com trilhos, né? E as ideias já foram surgindo, colocar ali naqueles meios bicicletas, enfim. E aí eles me pediram para que eu fizesse então um esboço de como eu pretendia montar esse museu, né? Então eu peguei um isopor e fui cortando uns pedaços daquilo, tentei recriar aquilo, como era ali o espaço, e com miniaturas de bicicleta e tal.
eu consegui fazer esse projeto, e quando eles viram, acharam interessante e marcamos para 2 dias depois nos reunirmos, então estarmos fazendo o reconhecimento daquele local. Uma das solicitações que foi feita pelo Instituto Joinville era a preocupação com o resgate da história da bicicleta aqui em Joinville e a preservação dessa memória. E isso nós já vimos cumprindo através de pesquisas que já estávamos fazendo há algum tempo aqui na cidade para buscar essa identificação do joinvilense com a bicicleta. E de posse de todo esse material, de toda essa informação que nós temos, né, o Museu da Bicicleta ele foi inaugurado como uma das primeiras inaugurações dos 150 anos de Joinville, e isto aconteceu no dia 9 de março de 2000, lá na Estação Ferroviária. A partir da inauguração do Museu da Bicicleta, nós percebemos a procura do joinvilense pelo museu, das pessoas passando pela cidade, e nós começamos a entender que o museu ele passou a representar um motivo de orgulho muito grande para o joinvilense, para o catarinense e para todos aqueles por aqui passavam, inclusive para muitos e muitos visitantes internacionais que passaram ali pela gente, se identificaram bastante com a história do museu, com a história da bicicleta em Joinville. A partir de então, o Museu da Bicicleta passa a ser o único museu de toda a América Latina e um dos 7 museus de bicicletas que existem no mundo. Em seguida à inauguração do Museu da Bicicleta, nós começamos a fazer uma reflexão que a gente teria que sair um pouco daquela coisa contemplativa, porque o museu ele teria que estar interagindo com a sociedade, com a comunidade joinvilense. Então nós desenvolvemos um serviço educativo dentro do museu, cujo objetivo era procurarmos as escolas aqui da região, irmos até elas, né, para que a gente pudesse trabalhar junto com os alunos a cultura da bicicleta, a cidadania com a bicicleta. Então nós criamos algumas exposições itinerantes para chegar até a comunidade. Nesses 10 anos de existência do Museu da Bicicleta, nós fizemos cerca de 23 exposições itinerantes que percorreram Joinville e o estado de Santa Catarina. Nós chegamos com esse trabalho de divulgação do Museu da Bicicleta até o oeste, até a cidade de Chapecó, exatamente para que a gente pudesse trabalhar essa ideia da cultura da bicicleta a partir daqui de Joinville como um todo, né? Abrangendo todo o estado de Santa Catarina, porque a bicicleta ela tem um apelo muito forte aqui no estado, né? Até porque a questão da imigração que o estado sofreu, esses imigrantes eles vieram dos países da Europa, onde de fato a bicicleta surgiu pela primeira vez lá no século XVIII. As primeiras bicicletas elas começaram a chegar no Brasil no final do século XIX. Isso porque para nós aqui elas eram muito caras ainda, eram poucas as pessoas que tinham condições de se deslocarem para a Europa em viagem. E foi exatamente assim que esses primeiros modelos, eram os biciclos, né, que chegaram aqui. Então o Toninho Prado, o Antônio Prado Júnior, Tom Glé, Martinico Prado, né, eram as famílias mais abastadas que existiam e que condições de viajar. Com esses biciclos aqui, era normal acontecer lá em São Paulo, na Paulista, na Rua da Consolação, sempre aos finais de semana, aos domingos, o que eles chamavam de ciclings, né? Que eram os passeios com aqueles biciclos por essas ruas que eram bastante agradáveis, arborizadas. Eram os ciclings paulistanos. O interessante é que esses ciclings, eles acabaram por despertar nas pessoas o interesse, né, pela utilização da bicicleta, alguma forma de competição. E o interessante é que existia ali na Rua da Consolação, bem no comecinho dela, bem aqui embaixo, a chácara da Dona Veridiana Valéria da Silva Prado. E ela era uma mulher assim, muito adiantada no seu tempo, muito dinâmica, né? E ela inclusive tinha apartamento dela para as férias lá em Paris, onde o Pradinho ia bastante, enfim. Surgiu a ideia de se fazer um velódromo ali na chácara dela, onde hoje se encontra a Praça Roosevelt. Então em 1896 ela contratou Tomás Gaudêncio Bezzi, que era um arquiteto italiano,
e ele fez um projeto do primeiro velódromo da América do Sul, que foi construído exatamente hoje onde está a Praça Roosevelt, só que isso em 1896. Esse velódromo, ele era todo feito de madeira, tá? Pista toda tabuada, seguindo os padrões de velódromos europeus, e ao centro ele também tinha uma pista de atletismo. Foi um sucesso muito grande esse velódromo, ele existiu ali naquela região até 1914 ativo, e em 1917 ele foi definitivamente fechado. Bom, São Paulo começava aquela região ali da Praça da República, comecinho da Rua da Consolação, a cidade começava a crescer ali, né? Final do século, início do século, aquilo estava já se expandindo. E em 1917 o velódromo já estava ativo, não tinha mais provas ali, mas o Pradinho, que dirigia o velódromo, ele recebeu uma proposta muito interessante, né, de troca daquela área onde estava o velódromo por uma outra área onde hoje é a Avenida Europa, e ainda com um retorno, uma volta ainda financeira. O Pradinho, ele fez o negócio, né, e hoje, onde é a Avenida Europa, com aquele dinheiro e aquela troca, foi construído o Clube Atlético Paulistano. Então, o velódromo deixou de existir por uma questão de crescimento da cidade, e o Pradinho fez um excelente negócio, e o Clube Atlético Paulistano até hoje é uma grande referência em São Paulo. O início do século XX marca um momento importante na história da bicicleta no Brasil. No caso específico lá de São Paulo, começam a surgir, né, vir para a região, né, alguns imigrantes, né, basicamente os italianos, que já vinham com formação, alguns eram os mecânicos, outros eram os marceneiros, e começam a chegar aqueles com conhecimento de trabalho com bicicleta. A família Scatoni foi uma das primeiras a se instalarem, e já no início do século construíram ali na Celso Garcia o Palácio das Bicicletas Scatti. E o seu Scatoni, né, lembrando, né, das dificuldades desse início do século, né, crise de 29, aquela coisa toda, ele começou a trabalhar com material que ele reciclava. Então ele pegava resto de ferro, barra de ferro, e o que ele fazia? Ele começou a fazer as primeiras bicicletas, alguns tico-ticos, né? Umas coisas assim, mas muito bem feitas, e começou a fazer o nome da família, trabalhando especificamente no ramo da bicicleta. E assim vieram outros, né? O senhor Antônio Bergamo, família Bergamo como um todo, os Delarina, Miguel Chiara, são mais ou menos todos de uma mesma época, e tiveram uma contribuição muito grande para o desenvolvimento da história da bicicleta no Brasil. Antes e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, houve um salto qualitativo na produção de bicicletas em São Paulo, tá? E uma marca fantástica foi a bicicleta Elbia, né, que na realidade era a composição do nome Hélio Bianchini, que constituiu uma fábrica excelente que ficava ali no bairro da Moca, com bicicletas extremamente boas, bem acabadas, com filetes, material de primeira qualidade, cilindros de couro. Foi um diferencial nessa história, e a partir dele, né, vieram outras que passaram a imitá-los, né? A Patavium, a Rolle, Nunzio Brigulho, Cacique, Backstar, a Daga. Então essas empresas se espelharam muito nesse material produzido pela Elbia, e colocaram no mercado peças de fato excelentes. Num determinado momento da minha pesquisa, eu tinha uma certa angústia, e eu queria entender o porquê da certa hegemonia que a Caloi e a Monarch exercia no mercado de bicicletas aqui no país. Então eu parti para uma pesquisa mais direta, né? Então eu fui à Junta Comercial do Estado de São Paulo para levantar esse material. Então lá pesquisando,
eu vim descobrir que essas duas empresas, enquanto empresas estabelecidas, elas o fazem em 1948, né? Até então, a Caloi ela era importadora. De fato, a família estava no mercado há bastante tempo, eles tinham lojas ali no centro da cidade, né? Eles importavam bicicletas e comercializavam. Inclusive, essas bicicletas elas eram vendidas no crediário. Já a Monarch, ela importava as suas bicicletas já em 48, né? E elas começam a ser nacionalizadas, isto é, com produção de alguns componentes, a partir de 1951. Né? Antes disso, todo esse material ele era importado e elas deslancham nesse mercado, principalmente a partir dos anos 50, vão absorvendo aquelas empresas menores, fabricando excelentes bicicletas. Essas pequenas elas eram notáveis no sentido da qualidade do produto que elas tinham, né? Mas essas duas empresas elas vão comprando essas pequenininhas, né? Vão se fortalecendo ao longo de toda a década de 50, até que na década de 60 elas conseguem a hegemonia do mercado, isto é, elas praticamente dividem o mercado de bicicletas ao meio. O fato interessante é essa descoberta na Junta Comercial de São Paulo, e é até curioso que essas duas empresas, a Caloi e a Monarch, elas se estabelecem a partir de 1º de abril de 1948 e dia 5 de abril de 1948 no caso da Caloi. Esse registro da Monarch se dá primeiro, né? Isso gera uma certa disputa, né? Quem chegou primeiro ao mercado, quem não chegou, mas o fato é que as duas coincidentemente elas se instalam em 1948 e a partir daí partem para essa busca de mercado, de domínio de mercado, uma situação que ela percorreu ao longo da década de 50, 60, 70 e isso só veio modificar a partir dos anos 90, quando o Brasil começa a importar bicicletas. Um momento importante e que se deve destacar para a história da bicicleta no Brasil ocorreu com a abertura do mercado nos anos 90. Começaram a chegar aqui ao país as bicicletas importadas de excelente qualidade, através do mountain bike, um divisor de